Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como é que foi o fim de semana de vocês? Foi bom? O meu foi ótimo. Então tá bom, né? Então vamos iniciar aí. Ignore o lugar que eu estou aqui, né? Porque meu telefone tá na carga, para variar. Mas o importante é a palavra, né? Que vai ser proclamada. Então já deixa o seu joinha aí logo no início do vídeo para que você não se esqueça. Você que é novo, se inscreva por aí e compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bom? Então vamos lá, o evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versículos de 16 ao 30. É um evangelho bem gigantesco, bem grandão. Em Nazaré. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume. E levantando-se para ler, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Bom, não é por acaso, né? Dá uma paradinha aqui. Não é por acaso que Jesus abriu este texto. Aqui ele estava exatamente falando sobre ele, né? Ele veio para os pobres, ele veio para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, né? Para anunciar a palavra de Deus. Então, assim, Jesus aqui estava falando de si mesmo. Era uma profecia, né, que os antigos tinham feito e que o profeta Isaías havia feito. E aquele rolo de pergaminho que Jesus abriu não foi por acaso. Ele já abriu para que o povo, né, entendesse que ali a escritura já estava se cumprindo. Vamos ver o que aconteceu. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Vamos dar mais uma paradinha aqui. É aquilo que a gente costuma dizer: do santo de casa não faz milagre, né? As pessoas ficavam admiradas com a sabedoria de Jesus. Elas gostavam de ouvir o que Jesus falava, elas se sentiam tocadas, porém, elas se questionavam: mas não é esse o filho de José? Quer dizer, a gente conhece ele, a gente viu ele crescer aqui no meio de nós. Ele nasceu de um pai e de uma mãe normal, porque o povo não sabia que ele era filho de Deus, né? Para o povo, ele era simplesmente o filho do carpinteiro, e ponto. Então, de onde ele vem toda essa sabedoria? Porque o que ele fala toca o nosso coração. Por isso, a necessidade da sabedoria que vem de Deus e do discernimento, para a gente conseguir entender e valorizar as pessoas naquele propósito que realmente elas vieram, né? Jesus, ele era filho de Deus, mas as pessoas, né, só conseguiriam enxergar isso se Deus revelasse. Por quê? Porque ele tinha nascido, né, aparentemente, humanamente falando, de uma família normal, de carne e sangue como nós. Então, assim, a necessidade que temos, eu vejo assim, de pedir muito ao Senhor discernimento, sabedoria, para a gente conseguir entender, né, as pessoas, a sabedoria que vem de Deus através das pessoas, porque às vezes a gente fica confuso. Não é só esse povo que ficou confuso, nós também ficamos confusos. Hoje em dia a gente tem muita confusão do que é de Deus, do que não é, né? Do que é lícito, do que não é, do que é certo, do que é errado. Então assim, a gente tem que pedir muito a Deus esta graça, esse discernimento, essa sabedoria, para a gente conseguir entender o que realmente agrada a Deus e o que realmente não, entende? O que realmente vem de Deus e o que é do humano.
né? E isso às vezes acontece com a gente, às vezes alguma coisa inquieta o nosso coração, a gente gosta de ouvir, mas a gente não tem discernimento se aquilo realmente é bom, não é verdade? Então vamos continuando. Então lhes disse: sem dúvida me citareis estes provérbios: médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-o também aqui, na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel. Aí ele vem dando um exemplo. No tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui está, né, a prova viva de que o termo, né, o santo de casa não faz milagre, é verdade. Não é que não faça, né? Jesus queria realizar muita coisa, eu tenho certeza disso, lá em Nazaré, né, na terra natal dele. Mas não foi possível, eles queriam até mesmo apedrejar ele, queriam lançar ele, né, lá ladeira abaixo, penhasco abaixo. Então, assim, a gente consegue entender que essa perseguição de Jesus, ela continua nos dias de hoje, essa dificuldade, né, que as pessoas têm de nos ver muitas vezes como evangelizadores, como, eu não vou dizer profetas, porque profeta, eu tenho muito respeito por essa palavra, acho uma palavra muito forte, mas como evangelizadores mesmo, como partilhadores da palavra, né, e como leigos que evangelizam, as pessoas têm dificuldade nisso, né? Quando é um sacerdote tem mais peso, mas quando é nós leigos, a nossa palavra não tem muito peso. Então, assim, que a gente possa pedir ao Senhor essa graça de não desanimar, né? Jesus, ele não desanimou, ele foi até mesmo ser morto, mas ele não desanimou, ele foi até o fim, até onde Deus quis. Então, que essas coisas que, né, se a sua família não te entende, não entende a sua fé, a sua religião, continue, porque ele deu o exemplo dele. Ele não desistiu, ele não largou, né? Ele não abandonou. Então, assim, se ele passou, quem somos nós para achar que nós não vamos passar, não é mesmo? Por essa perseguição. Então é isso, espero que a segunda-feira de você seja abençoada, né? Evangelize dentro da sua casa, mas não precisa ficar aí falando versículo bíblico, essas coisas. Evangelize com a sua vida, com o seu modo de ser, né? Fazendo o bem. Essa semana que passou, eu partilhava com uma pessoa da minha família, né? Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai saber, né? Minha irmã. E eu partilhava com elas, com minhas irmãs e minha mãe, que hoje é tão mais fácil a gente fazer o bem, né? Porque quem faz bem, na verdade, ao próximo, está fazendo bem a si próprio. Porque você sente uma paz, né? A recompensa, Jesus disse que a recompensa viria no paraíso, mas na verdade ela já vem aqui. Porque a gente sente mais leve quando a gente consegue, ao invés de fazer o mal, fazer o bem, sabe? Então, assim, vale muito a pena. Beijo no coração e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.